Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje irei falar sobre alguns conceitos básicos, mas de extrema importância para a farmacologia. Assim, vocês irão internalizar um vocabulário mais adequado para o seu dia a dia aí com outros profissionais da saúde. Bora lá para o vídeo? Bom, pessoal, antes de começar, é preciso fazer uma ressalva. É bem comum a existência de mais de uma definição para o mesmo conteúdo. Então, se você procurar num determinado livro A um conteúdo, vai ter definido de uma forma. Você pega esse mesmo conteúdo no livro B, tem uma leve, às vezes, uma diferença sutil na descrição daquele conteúdo, né? Às vezes, essa definição é muito diferente entre livros diferentes. Por que isso acontece, né? Porque os pesquisadores têm olhares diferentes para os mesmos conceitos. Então, alguns conceitos que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, se você olhar em livros diferentes, às vezes possuem definições diferentes. Então, se por acaso você se deparar com uma definição aí que é diferente para você, tá tudo bem, isso acontece, né? Não existe um manual que defina tudo de forma padronizada. Isso pode acontecer. A ideia aqui do vídeo é trazer as definições que eu considero que sejam mais fáceis de entender e que fazem mais sentido para nós da área da saúde. Vamos para o primeiro conceito. E por que não começar aí pela farmacologia, essa área tão querida, né? A farmacologia ela pode ser definida como o estudo do efeito dos fármacos no funcionamento de organismos vivos. Bom, bem simples, né? O funcionamento de um fármaco num organismo vivo. Mas o que é um fármaco e o que é um organismo vivo? A gente precisa entender essas próximas duas definições para entender qual que é a alma aí da farmacologia. Vamos dar uma olhadinha nesses dois conceitos? De acordo com a biologia, um organismo é um conjunto de sistemas formando um ser vivo. Ou seja, tudo que é considerado vivo é um organismo e é um possível alvo da farmacologia. Então, essa área tem aplicação em todas as áreas da saúde que tem como alvo aí o ser humano, né? Então, nutrição, enfermagem, medicina, farmácia e todas as outras, né, possuem a farmacologia como sendo uma ciência bastante importante. A veterinária e a zootecnia, que tem como alvo outros animais, como gado, roedores, animais domésticos e tantos outros, também precisam da farmacologia. Aqui no canal Fala Professor Nani, a gente vai trabalhar com a farmacologia voltada para seres humanos, mas é interessante pensar que ela também tem aplicação para todos os animais vivos que estão aí no planeta Terra. Outra questão importante é que, apesar de nosso foco aqui ser o ser humano, existem vários organismos que causam doenças nos seres humanos. Então, vírus, bactérias, fungos e parasitas são organismos vivos que também são estudados pela farmacologia, mas agora com um outro olhar, né? Como um agente infeccioso causador de doenças em seres humanos. Agora, vamos para a definição de fármaco. Para isso, eu trouxe duas definições presentes em livros bastante importantes da área. A primeira diz que fármaco é qualquer substância química que afeta o protoplasma vivo. Protoplasma é o organismo, certo? Sendo poucas substâncias excluídas por essa definição. É uma definição bastante abrangente, né? Então, assim, qualquer substância que você ingere e promove um efeito é um fármaco e então é objeto da farmacologia. Já a segunda definição eu acho mais completa, pois ela exclui algumas substâncias. Vamos ver como ela fica, ó. Fármaco é uma substância química de estrutura conhecida, que não seja um nutriente ou um ingrediente essencial da dieta, o qual, quando administrado no organismo vivo, produz um efeito biológico. Conseguem perceber a diferença? Nessa segunda definição, a gente exclui os nutrientes e componentes da nossa dieta. Isso seria alvo da ciência nutrição. Já todo o restante, tudo aquilo que você
ingere, né, ou administra no seu organismo e tem uma estrutura química conhecida, é considerada fármaco e esses sim são alvo da farmacologia. Gente, dá para complicar ainda mais essa questão das definições, pois existem os alimentos funcionais, que são alimentos que tanto são fontes de nutrientes, como também de substâncias ativas, com propriedades biológicas interessantes. Então, ele faz as duas coisas. E aí, nesse caso, ele é fármaco ou é nutriente? Ou é os dois? Quem que deve estudar os alimentos funcionais? Farmacologia, nutrição ou ambos? Eu, particularmente, acho que é um objeto de estudo de ambas as ciências. O que vocês acham? Agora vamos mergulhar na farmacologia, que é uma área que pode ser dividida em duas partes, a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética é definida como a área da farmacologia que estuda o caminho do fármaco no organismo, desde sua administração, absorção, distribuição, metabolismo e, finalmente, sua excreção. Nessa área, o organismo é o protagonista e o fármaco é o coadjuvante, pois estudaremos o que o nosso corpo faz com o fármaco, desde o momento que esse fármaco é ingerido. Já na farmacodinâmica, o protagonista é o fármaco e o coadjuvante é o nosso organismo. Então, como a gente pode entender essa relação? Ao longo do trajeto que o fármaco faz no nosso corpo, que é estudado pela farmacocinética, ele vai encontrar um determinado alvo, que na farmacologia a gente chama de receptor. Quando ele encontra esse receptor, ele interage com esse receptor e isso faz com que há aparecimento de um efeito biológico. Assim, a farmacodinâmica é a área da farmacologia que estuda os efeitos bioquímicos, fisiológicos, moleculares dos fármacos no organismo, dizendo respeito à ligação do fármaco ao seu receptor. Agora vamos pensar na definição de droga e sua relação com os fármacos e os tóxicos. Veja que a definição farmacológica de droga é diferente da definição usada pela legislação penal brasileira, que define droga como aquelas substâncias que são proibidas no território brasileiro, como a cocaína e o LSD, por exemplo. Para a farmacologia, essas substâncias são chamadas de substâncias proscritas ou drogas de abuso. Não é dessa definição que estamos falando aqui no slide. Aqui estamos falando de drogas no contexto farmacológico, ou seja, uma definição que é muito semelhante à definição de fármaco de alguns slides anteriores. Porém, alguns autores utilizam o termo droga para se referir a toda substância que promove um efeito num organismo vivo, sendo esses efeitos benéficos ou nocivos. E aí, as drogas podem ser classificadas como sendo fármacos, que seriam as substâncias que promovem efeitos benéficos, e os tóxicos, que são as drogas que promovem efeitos nocivos ao organismo. Meio confuso, né? Mas vamos dar alguns exemplos para facilitar um pouco o entendimento. Cada uma das caixas aqui desse slide traz um exemplo de frases que trabalham os conceitos de drogas, fármacos e tóxicos, aplicados em frases que podemos usar no nosso dia a dia aí do cotidiano. Pause o vídeo e veja se você consegue entender o sentido de cada frase e aplicar os conceitos que abordamos até aqui. Se ficar com dúvidas, escreva nos comentários. Agora vamos pensar nos medicamentos. De acordo com a legislação brasileira, medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Aqui no Brasil, medicamentos são registrados por indústrias na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também chamada de Anvisa, e precisam comprovar sua eficácia, segurança e qualidade. Além dos medicamentos industrializados, existem os medicamentos manipulados ou magistrais, que são produzidos em farmácias de manipulação a partir de uma prescrição de profissional habilitado destinada a um paciente individualizado. De acordo com as definições que já trabalhamos, podemos dizer que todo medicamento tem como princípio ativo uma droga que tem efeitos benéficos, que também pode ser chamada de fármaco.
Agora vamos pensar no outro lado, as drogas que promovem efeitos nocivos ao organismo. Essas substâncias são estudadas pelo ramo da farmacologia chamado de toxicologia. Os agrotóxicos são substâncias desenvolvidas para controle de pragas no ambiente agropecuário. Estes produtos, se mal utilizados ou ingeridos acidentalmente por seres humanos ou outros animais, podem promover efeitos nocivos sérios. Assim, podemos dizer que o princípio ativo de um agrotóxico é um tóxico dentro do entendimento da farmacologia. Além disso, animais e plantas podem produzir certas substâncias que também podem ser nocivas aos seres humanos e outros animais. Essas substâncias também podem ser chamadas de tóxicos. Neste último caso, ainda podemos dividir os tóxicos como venenos ou peçonhas. Vamos ver a diferença entre esses dois conceitos? Venenos podem ser definidos como tóxicos produzidos por um animal ou vegetal que não possui ferramenta de inoculação. O tóxico será ingerido de forma passiva. Já a peçonha é um tóxico produzido por um animal que possui ferramenta de inoculação. O tóxico será administrado de forma ativa, com finalidade de defesa ou predação. Então, a diferença entre estes conceitos está na habilidade de injetar ou não o tóxico em outros organismos. Isso é bem interessante do ponto de vista farmacocinético, pois quando um animal injeta a peçonha, ele o faz por vias parenterais, em geral, inserindo o tóxico em sua presa no tecido subcutâneo, ou seja, uma via que promove efeitos mais rápidos. Semana que vem sai um vídeo comparando vias de administração. Não se esqueçam de curtir o canal e ativar o sininho para não perder a novidade. Vocês já ouviram falar no Vital Brasil? Ele é um pesquisador importantíssimo aqui do nosso país. Ele é considerado o primeiro toxinologista das Américas e é o criador do Instituto Butantan. Vocês me seguem lá no Instagram? Semana passada eu fiz um post sobre ele. O link está na descrição. Dá uma passadinha lá e não esquece de curtir o post. Para testar se você entendeu bem a diferença entre veneno e peçonha, dá uma pausa aqui no vídeo e uma lida nessas frases aí para ver se você consegue aplicar esses conceitos no cotidiano, de forma correta, segundo os preceitos aí da farmacologia. Se você quiser a opinião de um biólogo sobre a produção de veneno e peçonhas por animais, fica aqui uma dica. Tem esse vídeo do biólogo Richard Rasmussen, que é um biólogo que eu acompanho bastante, sou fã do trabalho dele, né? E ele fala sobre esse assunto. O link está na descrição do vídeo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje passamos pelas definições de farmacologia, organismo, fármaco, farmacocinética e farmacodinâmica, droga, tóxico, medicamento, veneno e peçonha. O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Tem outras definições importantes que serão abordadas futuramente. Remédios, formas farmacêuticas, vias de administração, reações adversas a medicamentos e tantas outras. Vídeos com estes e outros conteúdos virão todas as semanas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. Você pode perguntar, sugerir, debater, fique à vontade, você será sempre muito bem-vindo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.